Oi, eu Thomas Otakus, aqui quem fala é o Blackcat. Estamos aqui para reagir mais um vídeo. E hoje estamos aqui para reagir um vídeo do Velocast novamente, né? Cara, tem um vídeo legal do Velocast, legal num estilo assim, no motivo de falar interessante, assustador, né? E, bom, vamos aqui assistir um vídeo que eu achei interessante, porque eu já estava assim, pensando em assistir, tá? Que é o, não vou saber falar inglês, tá? Mas sangue, né? Sangue Tricks, basicamente. Blood Tricks ou Blood Tricks. Eu acho que é assim que fala em inglês, não sei. Sangue Tricks, tá? Agora se for sangue, aí eu errei muito. Blood Tricks, o Ben 10 mais brutal. Pô, no caso, eu acho que é considerável ser uma fã, né? Uma fã. Como fala mesmo? Fanfic? É assim que, não é assim que. É esse o nome correto? Um fã criou uma história e basicamente virou ali esse nome aqui, tá? Que é o Fantrix. O Blood Tricks, tá? Um fã criou essa história, igual o Carnitrix, né? E tem aqui o Blood Tricks também, beleza? Tá? O Omnitrix, que torna o portador uma criatura faminta e canibal, tá? Beleza. Então é quase a mesma pegada do Carnitrix, mas tem algo diferente aí por trás. Mas vamos lá. Traga o vinheta, que vai ser sangrento, uma pegada que não dê copyright visualmente, porque o YouTube não curte muito não. Vambora! Olá, amante do terror. Olá, quero do terror. Eu abordei uma das AUs do Ben 10 chamada Carnitrix, uma versão maligna do Ben 10 que basicamente transforma o portador em um monstro sedento por sangue. Basicamente nessa forma aí, nesse Carnitrix, é apenas uma matança. Aqui eu acho que ele não faz só esse lado, né? Como a gente pode antes que você me pergunte o que é uma AU, significa universo alternativo, ou seja, como seria se tal coisa acontecesse em um universo diferente. No caso de Ben 10, o que aconteceria se o Azimuth fosse um desgraçado maníaco sedento por sangue? O original é aquele que todo mundo já conhece, o padrão. O garoto normal encontra o relógio esquisito vindo lá do infinito, que grudou no pulso dele e agora faz bonito. Mas depois do Carnitrix, surgiu uma outra AU com uma proposta bem parecida, mas tão bizarra quanto. E alguns diriam que até mais. Admito que a execução da história não é das melhores, mas eu acho que a ideia do Blood Tricks foi muito boa. Criado por Lux MX no TikTok. Né? Eu acho. Por isso a gente não vai focar muito na história em si, e sim como ele é, como foi criado e como o universo seria se um troço desses existisse. Aí que eu venho falar uma coisa pra vocês que eu pensei assim. Lembra do vídeo que o cast do Velocast, do Carnitrix? Lá a gente viu o Ben 10, né, se apagando completamente. Por quê? Aconteceria as coisas devastadoras com ele. O que ele fez? Viajou foi pro passado, né? Viajou com a máquina do tempo aí, ou poder ali do Alien, não sei o que. Foi pro passado, foi com o doutor lá, né? Do tempo lá, o paradoxo. Foi pro passado, fez o Ben não pegar o relógio, assustou ele. E com isso, aquela versão mais adulta dele, mais velha, foi apagada. Então o Ben nunca pegou o relógio, que é o Carnitrix, né? Mas, aí você pensa, alguém vai pegar aquele relógio e vai fazer alguma coisa errada. No caso, não é qualquer pessoa, o relógio, né? Então algum dia vai pegar aquele relógio. Então, vai ficar ali, basicamente. Mas alguém vai lá e pegar sem querer, né? Sem querer completamente, né? Aí vai acontecer tudo, basicamente tudo o que aconteceu, né? Porque vai sempre ter. Ou eles podem destruir o relógio de algum jeito, né? Ou cavar, né? Mas não chegam muito perto porque é tipo deixa eu ver, um verme, uma bactéria, né? Uma simbiose, né? Também.
bactéria não, uma simbiose. Primeiramente, vamos partir do princípio. No universo original, Azimuth e Vilgax são inimigos mortais. Porque o Vilgax quer o Omnitrix para criar um exército imbatível de metamorfos, assim conseguindo conquistar trilhões de planetas. Mas o Azimuth não criou o Omnitrix com essa finalidade. Por isso, para tirar ele das mãos do Vilgax, acabou enviando ele para a Terra, que foi onde o Ben Tennyson o encontrou. Daí você já sabe muito bem como é a história. Só que, no universo de Bloodtrix, a história já começa diferente por aí. Porque aqui, tanto o Azimuth quanto o Vilgax são aliados. E ambos tiveram a ideia de criar o Omnitrix. Só que o Vilgax ainda tem uma mente maquiavélica. Só que ao invés de um conquistador, ele é simplesmente um genocida, querendo exterminar todas as raças, menos os Quimera Sui Generis e os Galvanianos, que são as raças deles dois. Azimuth, ao contrário da AU do Carnitrix, não concorda com essa ideia, e por isso bolou um plano. Ele injetou uma toxina no DNA dos aliens do Omnitrix. Assim, toda vez que o Vilgax se transformasse, iria sofrer danos físicos graves. E a regeneração das criaturas só amplificaria ainda mais a dor. Vilgax ficou furioso com essa traição. E com as suas próprias mãos, assassinou Azimuth. E decidiu que iria criar o seu próprio Omnitrix. Usando a carne do Azimuth e de todos os outros aliens que ele venceu, ele criou um dispositivo feito de carne e ossos. Uma gosma vermelha grotesca capaz de agir por conta própria. Aquilo era nada mais nada menos do que um organismo vivo capaz de transformar o seu hospedeiro em versões carnais dos aliens do Omnitrix. Originalmente, pelo menos. Esse organismo agia como um parasita. Ele se instala no organismo do hospedeiro e começa a fazer parte dele, tornando muito difícil, beirando o impossível, retirá-lo dele. Ele retira a energia de matéria orgânica animal, como carne e sangue. E se por acaso o portador não conseguir alimentar o Bloodtrix, ele vai se transformar automaticamente. O instinto a atacar e... Significa que o portador ele não pode morrer, ele basicamente só se transforma automaticamente? Caraca. Mas também sabe também, porra, que isso. Devorar tudo o que tiver sangue e carne. E conforme o portador vai se transformando, tanto automaticamente quanto deliberadamente, ele vai ganhando uma personalidade mais agressiva, vai ficando mais violento. A sua própria aparência vai mudando e a tentação não vai ter um fim? Ficando cada vez mais incisiva. Então, quando o Vilgax terminou de criar esse dispositivo, ele estava procurando algum planeta que tivesse uma abundância dessa matéria-prima. E adivinha que planeta foi esse? A Terra. Claramente. Claro que foi a Terra. É sempre ela. Enquanto ele criava uma cápsula para enviar o Bloodtrix para lá, ele conseguia ouvir vozes dentro do dispositivo. Ele se assustou ainda mais quando viu um olho se formar no local de ativação do Bloodtrix, como se estivesse vigiando ele. O Vilgax terminou de criar a cápsula, mas antes de enviar ela para a Terra, ele viu um ser escuro se materializando para fora do relógio. Esse ser era descrito como sendo não feito de carne ou ossos, mas sim de um vácuo. Ele sussurrava coisas para o Vilgax, queimando o relógio para a Terra, logo antes de ser golpeado fatalmente na cabeça. Os olhos do Vilgax. Quem encontra esse relógio é o Ben. E acontece aquilo que a gente já tá careca de saber. Você que já viu a AU do Carnitrix sabe muito bem o que acontece quando o Ben se transforma. Ele sente uma dor excruciante. Por exemplo, quando ele se transforma no Chama, seus ossos se quebram e sua pele queima. A mesma coisa com o Bloodtrix. A sua pele entra é e a transformação é grotesca. Mas esse Pironita é diferente. Porque ao invés de ser feito de rochas de magma, ele é feito de carne em combustão. Então, além da própria transformação, o Ben sente seu próprio corpo queimando e se regenerando ao mesmo tempo. Que horrível, hein? Então é um ciclo que não tem fim
até que ele volte ao normal. O Azimuth criou o Omnitrix com perfeição, ou seja, ele garantiu que quando o portador se transformasse, essa transformação seria completamente indolor. Então, quando Ben usa o Omnitrix, ele não sente dor alguma ao se transformar. Já o Bloodtrix não foi feito pelo Azimuth, e sim pelo Vilgax, que usou a ideia. Fora que ele foi feito de maneira totalmente grosseira e selvagem. É claro que ele não ia pensar nesse método de segurança. O Bloodtrix tem algumas informações bem específicas que eu vou resumir aqui agora. Ao contrário do Omnitrix e do Carnitrix, que são fundidos apenas no DNA, o Bloodtrix também é fundido no coração e nas vias cerebrais do portador. Ou seja, é um parasita que consegue fazer com que o hospedeiro dependa totalmente dele para sobreviver. Então, para removê-lo, tem que ser um método muito específico e não só arrancar o braço. Ah, entendi. Por isso que não tem um fim. Porque um parasita, basicamente, se ele se conectar ao humano, ele está controlando a vida e o cérebro para controlar os movimentos, né? Pô, é tipo aquele Alien do Ben, da versão... Bom, tá aí na tela pra vocês. Quase a mesma pegada, mas ele vai pro cérebro literalmente, porque, né, fica na cabeça e tal. Como foi feito com o Carnitrix. O Bloodtrix também tem um mecanismo de defesa que deixa um alien pronto toda vez que o Ben estiver em perigo. Esses olhinhos chamado de Berserker. Quando o usuário está perto da morte, ele ativa esse modo temporário em que ele decuplica o poder e o torna imune à dor. Mas isso acaba deixando ele insano e pode acabar atacando inocentes e aliados. Mas contando que se quem teria, no caso, né? Alimentado, ele perde completamente a razão, não faz tanta diferença assim no modo Berserker. Então, recapitulando, Bloodtrix, ao invés de um dispositivo eletrônico que transforma o corpo do usuário através do DNA, é um organismo vivo que transforma o seu usuário, alterando a estrutura do seu corpo, causando uma dor imensa no processo. Todos os aliens, sem exceção, são feitos de carne. Até mesmo o Petrosapien, que ao invés de ser feito de silício, é feito de carbono ultradenso, o que dá uma dureza extrema para sua pele. Ao contrário dos outros, ele precisa de uma matéria-prima para se manter funcionando, ou melhor, para se manter vivo. E essa matéria é extraída dos corpos de seres animais, como carne, sangue e ossos. Ele é um parasita que torna o seu hospedeiro totalmente dependente dele para sobreviver. Não é impossível retirá-lo, mas é quase, porque ele está conectado aos pontos mais vitais do corpo, como o coração e o cérebro. Caso o hospedeiro não o alimente, ele consegue se ativar automaticamente, assim como o Carnitrix. Mas o seu objetivo não é necessariamente destruição em massa, e sim somente acabar com a fome. Com a sua fome. Por isso que o Bloodtrix é chamado de canibal, porque ele força o portador a devorar até mesmo outros da sua espécie. Tem muitas controvérsias para dizer qual dos dois cenários seria o pior, o Carnitrix ou Bloodtrix. Na minha visão, o fato do Carnitrix poder ser neutralizado somente removendo o braço do hospedeiro já o torna um pouco menos pior do que o Bloodtrix, pelo menos nesse quesito. O organismo também consegue distorcer a personalidade do portador justamente por estar conectado com o cérebro dele. Se demorar demais, o próprio portador vai se recusar a tirar o relógio e, com o tempo, vai começando a criar resistência à dor. Isso significa que o portador aos poucos vai se transformando em um monstro, mesmo não estando transformado em nenhum alien. Rapaz, depois dessa musiquinha eu fiquei arrepiado. Nossa, meu amigo, hein? Rapaz. Esse aqui foi o vídeo que a gente assistiu. Pô. Olha, as versões dos Omnitrix estão só, né, piorando. Não tem uma versão assim muito fácil. Nossa, eu quero muito ter um Omnitrix. Você vai querer só ter o do clássico. Do clássico e dos normais do Ben 10. Ela tem um pouquinho mais adolescente e tal, né? Pô,
realmente bizarro, tá? Na moral. Esse aqui seria menos bizarro do que o Card Tricks, mas é bem mais bizarro ainda, tá? Bom, qual que tem aí que os fãs criaram, né? Qual que será aí? Eu sei que tem um de Love, né? Eu achei assim bem sus. Nem vou querer ver aqui no canal, né? Achei sus demais. E, pô, eu acho que só esses que eu conheço, né? O Love, o Card Tricks e o, né, Canibal aí. Pô, muito bizarro, né? É a única coisa que eu posso usar aqui pra resumir, né? Essa obra aí que o fã criou foi bizarra demais. Mas o Card Tricks é menos pior, né? Porque dá pra ser removido ali o relógio do portador, né? Esse aí é bem mais... Mas se o outros Tennyson tentasse, que não foi falado que tentaram ajudar ele, né? Aí e tal. Do Card Tricks ele ajudou por algum motivo, né? Tava, né? Agora, por que não esse aí? Por que não teve envolvimentos de outros Tennyson? Claramente porque o criador não criou, né? O fã não criou. Mas se tivesse, pô, também seria uma boa esperança aí pro portador. Talvez não, né? Talvez esse aí tá bem mais, vamos dizer, uma palavra não muito forte, mas também esse também é forte. O portador está muito mais ferrado, né? Do que mais no Card Tricks, porque ele não teria a mentalidade de pensar completamente depois de tanto horror e dor, depois do que ele fez e sentiu, né? Tô falando do Card Tricks, tá? Não do Card Tricks. O Card Tricks vem de tudo dor, de terror, ele conseguiu voltar ao passado, reverter tudo, é isso aí, né? Mas, cara, pô, que obra, hein? Nossa, que obra maligna. Não. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do react nos meus comentários. Muito top aqui o vídeo do Realcast e sempre com os efeitos musicais de fundo muito bem feitos, né? Será até amanhã.